Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com o Jonathan Ferreira e o José Carlos Mota Pinto. Hoje a nossa convidada é muito querida, super ativa, super dinâmica, que é a professora doutora Raquel Guerra, que desenvolve projetos e produção cultural nas áreas do teatro, circo e audiovisual. Doutor em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com pesquisa de tese sobre teatro, cinema e mídias digitais, implicações artísticas e pedagógicas. Na Universidade Federal de Santa Maria, atua nos cursos de licenciatura em teatro e artes cênicas. Ministra as disciplinas de TCC, legislação e produção teatral, montagem teatral e atuação. Atua também na pós-graduação em artes da cena e no curso de extensão em cinema e produção audiovisual. Na pesquisa, dedica-se também ao registro e documentação das artes da cena. Professora Raquel, seja muito bem-vinda ao T-Move. Obrigado, Cida. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, sobre o nosso trabalho aqui na universidade. Raquel, nós temos uma pergunta inicial que até eu não te enviei no roteiro, porque é surpresa, que é o que dá título ao nosso programa. E ela tem, assim, uma perspectiva catártica. O que te move? Uma das coisas que me move, acho que é o impulso pela vida, assim. Acho que eu sempre digo, as pessoas gostam de dormir, Eu sempre digo, eu adoro acordar. Sou uma pessoa que eu acho que eu tenho bastante vivacidade, assim, e me move as coisas que nos fazem potentes na vida, os afetos, os encontros com as pessoas. Sou uma pessoa que adora socializar, adoro a alegria, Gosto muito também dentro da minha área, do lugar da comicidade. Então, acho que esses encontros e afetos potentes que nos movem para viver e viver bem, viver feliz, acho que é uma coisa que me move. Eu penso que a felicidade, assim, é o objetivo, É que é difícil a vida cada vez, As pessoas estão em situações mais difíceis. Hoje também a gente olha os nossos jovens, assim, a questão, por exemplo, da saúde mental, da dificuldade de se entender no mundo, de se relacionar com outras pessoas. E eu acho isso, assim, nossa, quase que assustador. E nesse sentido, assim, a importância, da que a gente esteja bem e feliz e com alegria e dança é uma coisa que me move também, a música, as artes me movem, Eu acho que talvez por isso também eu me encontro nesse lugar como área de conhecimento, que é algo que me faz bem. Então, acho que as coisas que me fazem bem são as coisas que me movem. Ai, perfeito. E quem é a Raquel? Essa que não está no Lattes, que não está na profissão.
Bom, esse Não, essas duas perguntas são as mais difíceis. Bom, eu sou uma pessoa muito afetiva. Acho que às vezes no ambiente institucional, pela estrutura, né? Então, existem certas hierarquias ou certas condutas, né, que a gente se porta dentro de um espaço institucional, né, com às vezes um pouco mais de distanciamento nas falas, nos lugares que a gente ocupa. E eu sou uma pessoa muito afetiva, gosto muito de estar com meus familiares, meus amigos. Eu prezo muito por esse lugar assim de poder estar com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que me define muito, assim, é estar com as pessoas que eu gosto e não sou uma pessoa que costuma estar sozinha, sempre estou aprontando alguma coisa, ligando para alguém, conversando com alguém, porque sempre gosto dos encontros, assim, gosto dos afetos e desse lugar que eu acho que é muito do ser humano e que a gente às vezes vai perdendo, assim, num isolamento social, assim, né? Então eu acho que eu me defino como uma pessoa que é muito, muito afetiva. E acho que isso, às vezes, nem sempre aparece no espaço de trabalho institucional, né? Pelas relações que a gente tem que estabelecer, mais formais, assim. Sim. E até em outro programa a gente comentava sobre essa questão assim, ó, de levar a vida com maior leveza, né, com maior alegria, e que isso, às vezes as pessoas assim, ah, não, eu ser sério no trabalho tem aquela visão de ser sisudo, ser... Sim, Não, e não tem nada a ver. Tu pode ser muito sério no teu trabalho, mas levar as coisas com alegria, com leveza, com... claro, né? Como é que é? Comprometimento é uma coisa que a gente tem que ter com o trabalho, não precisa ser sisudo, ranzinza. Aham, bem isso, acredito nisso. Bom, Raquel, sei de um projeto muito, muito legal, que é o Inovarte, Isso. Planejamento e Gestão Cultural, que é uma empresa júnior que atua no campo da produção cultural e que está vinculada ao curso de licenciatura em teatro, ao Teatro da Caixa Preta e ao Centro de Artes e Letras da Universidade aqui da UFSM. Raquel, que coisa mais linda esse projeto! Isso. Então, esse projeto é um projeto novo, ele é um desejo que a gente já tinha ali no Centro de Artes e Letras com diferentes colegas, né, que trabalham na área de produção cultural. Eu mesmo, né, trabalho até com essa disciplina que é legislação e produção cultural. E a gente tem aí nos últimos, assim, mais recente, nos últimos 5, 10 anos, um boom dos editais de fomento cultural no Brasil, né? E pouquinho mais, assim, 20, 30 anos, desde a década de 90, com o surgimento da Lei Rouanet, que foi um marco inicial no Brasil dos fomentos públicos, né? Então, a Inovarte, ela tem, assim, uma pretensão, né, como uma empresa, ela nasce como um projeto de extensão e hoje a gente está aí nas vias de formalização desse projeto como uma empresa júnior. Então, a universidade, ela tem um regimento próprio, né, uma resolução para legislar o funcionamento dessas empresas júniores. Essa vai ser, então, a primeira empresa que atua na área cultural, como produção artística. Então, também a gente está buscando, assim, inovar, vai ser a primeira dessa área dentro da universidade, né? E ela visa, então, agregar, ela surge ali vinculada ao Teatro Caixa Preta por uma necessidade que a gente tem de captar recurso para o espaço, e também vinculado ao curso de teatro, porque segundo a resolução ele precisa estar vinculado a um curso de graduação. Então, inicialmente a gente vincula ao curso de teatro, mas o nosso estatuto social, né, da empresa permite que qualquer estudante do Centro de Artes e Letras, pessoal da música, dança, desenho industrial, artes visuais, letras, possa também participar dessa empresa, né? A empresa júnior, ela tem essa função, então, de
profissionalizar os estudantes durante a graduação. O que a gente detectou, assim, por isso que eu disse, é um desejo que já vinha há alguns anos, né? Que eu tenho, assim, uma inquietação e alguns colegas tinham também, que é os estudantes se formam nos cursos de artes, né? Teatro, artes cênicas, música, e eles muitas vezes, acho que isso acontece com todos os cursos, mas na nossa área, eu vejo, assim, até porque nem sempre você precisa ter graduação para atuar como músico, para atuar como ator, né? Então, a gente tem, às vezes, um campo de trabalho, de mercado profissional, que é de difícil acesso. E eu vejo, assim, que os nossos egressos têm uma certa dificuldade de se formar e já acessar o mercado de trabalho. Então, o projeto da Inovarte, a empresa Júnior, surge um pouco para suprir essa demanda, que é como que, durante a graduação, os estudantes podem estar experimentando práticas de produção artística e cultural no mercado de trabalho. De que forma? Então, a empresa Júnior, ela opera com um CNPJ próprio, então ela é vinculada à universidade pela resolução, pelo curso, pelos estudantes, mas permite que a gente tenha um CNPJ próprio. E essa é uma vantagem no sentido de inserir os estudantes no mercado de trabalho, porque eles passam a entender como funciona a questão da gestão administrativa de uma empresa, como que se faz contratos, como que se escreve projetos, como que se pleiteia editais de fomento, como que se vende um espetáculo para uma prefeitura, numa feira do livro. Então, esse lugar importante. E a empresa Júnior, ela é uma chamada de empresa Júnior pelo aspecto pedagógico, mas ela é um CNPJ de associação cultural, né? O nosso é uma associação cultural sem fins lucrativos. Então, apesar da gente chamar de empresa Júnior, ela não é uma empresa nos moldes formais, né? Ela é uma associação. Todas as empresas Júnior são, né, um CNPJ de associação. Mas permite que a gente possa não gerar lucros individuais, mas operacionalizar ações artístico-culturais e dialogar com o mercado de trabalho, que é uma demanda, né, vamos dizer assim, uma questão, um problema que a gente veio identificando nos nossos egressos, né? E aí, como eu já trabalhava com um pouco de produção cultural, eu também faço muita consultoria, avaliação de projetos externos, faço produção executiva de projetos culturais, não tenho essa experiência. A gente passou, então, aí a criar essa empresa Júnior, né? Então, a partir da empresa, a gente tem aí umas metas que é pleitear editais, por exemplo, os principais editais de fomento cultural hoje, a gente tem as LICs, né, que é a Lei Rouanet, Procultura da LIC-RS, que são através de captação de imposto das empresas, que são os fomentos indiretos, né? Mas a gente tem também aqueles editais que são categorizados como fomento direto, que é, por exemplo, uma PNAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc, o FAC-RS, os editais da Funarte, são fomentos culturais que, uma vez o projeto aprovado, você já recebe o recurso para executar o projeto. E a nossa legislação cultural no Brasil também tem se caminhado cada vez mais para trabalhar cultura, arte e desenvolvimento social. Então, a Inovarte também tem essa perspectiva. A gente tem o foco no empreendedorismo criativo, a gente quer trabalhar com perspectiva de precificar o trabalho do artista, que é uma grande dificuldade. Bom, tu conhece, tem amigos artistas também, é uma grande dificuldade, às vezes, um estudante nosso que vai vender um recital de música e cobra muito abaixo daquilo que vale o seu trabalho. Nem sempre tem uma tabela justa, né, de precificação. Um espetáculo que o estudante vai apresentar numa feira do livro, vai apresentar numa escola. E, claro, existe também todo um campo de imaginário social que as pessoas sempre convidam o artista para participar voluntariamente. Né? Vem dar uma... Tu não pode ali apresentar uma peça para gente, tu não pode vir aqui tocar
meia hora para mim, a tua música. E a gente também, com a empresa Júniors, a gente quer desmistificar um pouquinho esse lugar, né? E trazer o lugar do artista e da prática artística como um ofício, como um trabalho, né? Eu não vou no dentista e digo, ai, faz aqui uma limpeza para mim, exato. Ou vou num consultório médico e digo, ai, faz um atendimento aí para mim na parceria, né? É uma valorização do profissional e do estudo, do conhecimento, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem vários objetivos, mas acho que os principais objetivos, assim, para resumir um pouquinho, depois a gente pode voltar a falar mais dos projetos que estão em desenvolvimento com a empresa Júniors, né? Mas acho que o principal, assim, dos objetivos é que vem de uma necessidade nossa de profissionalizar os nossos estudantes nesse momento da graduação, para que eles possam se formar e já estar dialogando com o mercado de trabalho, né? Eu acho que isso eu converso com colegas de outras áreas, acontece em geral, né? A gente se forma na graduação e agora, né? A gente até vê os posts dizendo, ai, estou desempregado, e agora? Em todas as áreas, né? Mas nas artes a gente tem um pouco desse estigma e dessa dificuldade do egresso se inserir rapidamente no mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo é trabalhar com empreendedorismo criativo, entender que arte é profissão, arte é trabalho, valorizar essa profissão, né? Qualificar as formas também de como que o artista, então, dialoga com uma empresa, como que o artista dialoga com o setor público, porque também às vezes existe essa dificuldade que é em adaptar a linguagem artística do espetáculo, né, da criação que o artista tem, para uma linguagem que às vezes é mais comercial, mais objetiva, né, para chegar lá num comprador do espetáculo, vamos, né, resumir assim. E aí também esse lugar de trabalhar com o desenvolvimento sociocultural, né, que é uma premissa da universidade. Então, também a Inovarte, ela tem esse objetivo de que, através da captação de recursos, através de editais, através da venda de espetáculos, recitais, concertos, oficinas, né, a gente possa também, a partir dessa arrecadação, né, da empresa, promover outras ações gratuitas com finalidade social, né, sociocultural, a gente, né, atender comunidades, levar espetáculos para as escolas, ou mesmo aqui, né, no Teatro Caixa Preta, a gente tem um espaço, mas muitas vezes a gente fica refém da escola conseguir vir, que é uma experiência importante, né, para a escola vir no teatro, para o aluno, né, da escola ter a criança, o adolescente ter essa experiência com o espaço teatral. Então, através da empresa Júniors também, a gente, né, arrecadando valores, a gente também vai poder investir no desenvolvimento sociocultural. Então, poder alugar um ônibus para trazer uma escola, né? Poder contratar uma intérprete Libras, poder adquirir um equipamento de audiodescrição para os nossos espetáculos, porque também dentro da legislação cultural, hoje no Brasil, cada vez mais as legislações culturais têm exigido que os artistas também promovam o desenvolvimento social junto com o desenvolvimento artístico, cultural, e também promovam a acessibilidade cultural. Que é importantíssimo. E é isso aí, quando Todos têm o direito, né? Exato. E aí, quando a gente fala em acessibilidade cultural, a gente está falando em cultura para todos, acesso para todos, né? Então, não é ter um puxadinho ali, que aqui a gente permite que um estudante surdo participe. Não, é ter um espetáculo, ter uma produção cultural onde todas as pessoas podem participar e fruir da obra, né? Mas depois falamos um pouquinho mais, outro momento também, só para contextualizar o panorama geral da empresa, assim, a gente está bem empolgado com esse trabalho e alguns projetos já em andamento. Raquel, assim, ó, se uma prefeitura, né, quer fazer um trabalho junto com o Inovarte, contratar o serviço do Inovarte,
pode, ou uma empresa que queira contratar assim oficinas, né? Pode. Uma escola que Pode. queira contratar. Como Pode é e que deve. faz? Como é que é feito isso? Se quiser, se tem contato, já Sim, dá o contato. sim, tá. No momento, a gente está operacionalizando, então, com os contatos do Teatro Caixa Preta. A gente tem através do Instagram, né, o perfil, né, o @Teatro Caixa Preta, e também através do perfil do @Teatro UFSM, né, que é do curso de teatro. Também a gente tem aí o e-mail do curso de teatro e o e-mail do Teatro Caixa Preta, que é o mesmo perfil, né? É teatroufsm@ufsm.br e teatrocaixapreta@ufsm.br. Também ali nesses canais aí de redes sociais encontram-se os telefones de contato ali, tem o meu telefone também, então as pessoas podem nos acessar por ali. A gente está agora trabalhando no desenvolvimento da marca e da página do site, então loguinho, nós vamos ter aí novidades para contar e para mostrar, mas isso que você falou é muito legal, Cida, porque é um dos nossos objetivos, né? Então uma prefeitura que quer uma oficina de teatro, ou uma prefeitura que quer uma apresentação no espetáculo, uma contação de histórias para a Feira do Livro, ou uma escola, nos contata. Como a gente tem, então, o nosso CNPJ ele é um CNPJ de associação com fins, né, sem fins lucrativos, mas ele permite a venda de produtos culturais, né? Então, embora ela seja sem fins lucrativos, ela operacionaliza a venda de produtos, e a arrecadação disso a gente reinveste em ações culturais gratuitas para a comunidade, né? Então, a prefeitura nos contata, a gente faz um contrato, né, de prestação de serviço e emite a nota, né? Tem toda aí, as prefeituras têm toda uma burocracia específica, né, de envio das negativas, envio do CNPJ, da empresa. Então, tem todo esse passo mais burocrático junto com o contrato, né, ou convênio, às vezes com prefeituras também pode ser feito um convênio, aí depende do formato como a prefeitura operacionaliza a gestão financeira, né? E escolas, a gente emite nota fiscal e também faz um contrato de trabalho ali, porque essa parte também está dentro da finalidade da empresa, né? Que é colocar os estudantes já em contato com esse tipo de atividade, que a gente tem ali no curso, né, a disciplina de legislação e produção, mas ela é um semestre, não dá conta de passar por todas essas burocracias. Às vezes a gente até fala como formalizar um CNPJ, como emitir a nota, né? Mas é muito rápido na disciplina. E aí os estudantes na empresa júnior têm a possibilidade de estar ali no dia a dia. Ver. Exato, tem que emitir uma nota. Como é que emite uma nota, né? Abre o site, como é que tira, quais são os dados que eu tenho que preencher para a nota, qual é o KNAI do serviço que eu vou emitir, o contrato, o que tem que ir nas cláusulas do contrato para a prefeitura. Aprende na prática. Aprende na prática, né? Então aí as empresas, as prefeituras aí, estamos aí abertas para receber aí contatos aí para prestação de serviço, né? Até a gente tem uma expectativa agora também para outubro, que é um período que tem mais às vezes demandas, né, por feira de livros, espetáculos infantis. A gente também está aí aberto. Em breve a gente vai divulgar o nosso catálogo também para o segundo semestre. Não, e tem que voltar. Vamos voltar para essa divulgação. Com certeza. Raquel, essa questão, né, de possibilitar eventos gratuitos para as escolas da educação básica é fundamental. Que eu acredito que um dos maiores empecilhos para que a cultura seja valorizada é a falta de acesso. Com certeza. Né? Às vezes, assim, é gratuito, mas uma pessoa que mora numa localidade mais distante vai somar, né, as passagens, e se não tem recurso, todo o valor conta, né? Então acaba dificultando.
tem o espetáculo, é gratuito, mas a pessoa não tem Sim. como chegar. Então, realmente, assim, é encantador esse projeto. E Sim. também a questão da profissionalização, assim, ó, na prática, né? Da valorização. Realmente é um baita de um projeto. E essa questão que você traz, né, que é também desmistificar o acesso. A gente tem muitas vezes assim um mito dentro do imaginário social. As pessoas não sabem, nossa, que aqui é um teatro, eu posso entrar. Por exemplo, falando com a dona Ruth, que é a diretora do Teatro 13 de Maio, né? Às vezes o pessoal passa ali pela frente e pergunta: o que é isso? Ai, dá para entrar? Claro, entra, vem, conhece. Aqui no próprio Teatro Caixa Preta, muitos estudantes de graduação, né, passam: o que é isso? Ah, é um teatro. Entra, vem ver. Então, acho que é bem isso que você falou, a importância da arte, do teatro, mas de todas as artes, né, das manifestações culturais estarem presentes na educação, para que a criança, o adolescente já vai convivendo e entendendo essa manifestação, né, como uma arte. É que às vezes ouve música, assiste filme e nem processa que isso é uma manifestação artística. Então, assim, é uma importância muito grande que a gente faça essa promoção e difusão das artes para as escolas, com as escolas também, né? Uma ideia também, por exemplo, é operacionalizar, que as escolas venham conhecer o espaço, né? Ir para a escola é uma ação que é importante também, né? Mas trazer a escola para cá também. Nossa, que legal. E assim, ó, as artes são tão importantes, né? No início a gente falou de leveza, de alegria, e que triste seria a vida se não tivesse as artes, né? Porque ela que traz essa leveza, essa alegria, essa descontração, mas também a reflexão, né? Que também é tão Sim. importante e cada vez mais importante. Raquel, eu noto assim que quando tu fala do teatro e das artes em geral, assim, ó, a tua empolgação e o teu amor pelas artes, como é que isso surgiu na tua vida? Bom, eu costumo dizer que eu vim para as artes através do esporte. Eu comecei no esporte, eu fui ginasta, comecei dentro da ginástica artística, desde os 6 anos. E desde criança eu gostava de virar cambalhota, virar estrelinha, né? Depois veio o balé junto com a ginástica artística, o balé, né, a dança. E eu fui atleta até os 15 anos. Então, é essa prática esportiva, especificamente, que é a ginástica artística, a ginástica rítmica, ela te coloca nesse lugar que é de cuidar o corpo, trabalhar com o domínio do corpo, trabalhar com a expressão do corpo para o outro, assistir, né? Então, ela é uma prática esportiva que ela já tem um lugar ali que dialoga com as artes, né? E aí, a partir disso, no ensino médio, eu comecei a praticar teatro na escola. Daí também, olha a importância da gente estar falando disso, né? Da presença das artes na escola. Na época, eu sou natural de Passo Fundo, né? Professora Desdêmona Aires Machado, uma pessoa muito importante no teatro lá de Passo Fundo, mas do Rio Grande do Sul como um todo. Era nossa prof, tinha um grupo de teatro na escola. E ali eu comecei a praticar teatro, a gente fazia espetáculos, apresentava na escola e em outras escolas, então tinha esse lugar de circular também, né? E eu sempre gostei dessa coisa da organização de eventos, então para mim era sempre uma diversão estar lá no ensino médio, mas ter que arrumar os figurinos, ter que preparar o palco, ter que esperar a plateia chegar, receber o público. Então, assim, sempre gostei dessa bagunça da produção cultural, né? Então, lembro disso com muito carinho e essas experiências na escola me motivaram muito a começar a estudar outras formas de arte, né? Então, a gente fazia
cinema, assim, né? Se reunia os amigos para assistir filmes e comentar e debater os filmes. A gente produzia um festival de rock na escola. Então, essas experiências, eu acho que o que me motivou e o que me deu um grande incentivo foi essas experiências na escola, né? E aí essa professora na época, né, do ensino médio, que você começa a pensar, ai, que curso que eu vou fazer na universidade. Aí ela me falou, olha, em Santa Maria tem um curso de artes cênicas muito bom, muito recomendado e tal. E aí eu tinha familiares aqui em Santa Maria e vim prestar o vestibular na época, né, aqui em Santa Maria e acabei ficando aí, me formei aqui, me graduei aqui. E aí depois fiz meu mestrado, minha pós-doutorado em Santa Catarina, e aí depois voltei aí já, há mais de 10 anos estou de volta aqui em Santa Maria. Acho que um pouquinho da minha trajetória vai por aí. Raquel, eu me identifico muito com a tua história. Eu apaixonada pelo teatro, sem formação, mas a gente sempre fazia teatro amador em Santiago, e até a questão da rádio, de eu estar aqui apresentando o programa, foi por causa do teatro, porque o diretor do nosso grupo era e é radialista na Rádio Legal. Santiago, e o Jones Diniz, uma pessoa assim especial. E então, eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Então, como às vezes eu ia e voltava com ele de carona, eu esperava ele apresentar o programa. Então, assim, sempre estive Nesse na lugar. rádio. E depois a gente começou a fazer radionovela. Nossa. E até hoje tem o projeto da Rádio Aham. Santiago, que é de radionovela. Então, realmente a importância que a escola tem, começou na escola. E Sim. por incrível que pareça, porque quem me conhece sabe que eu hoje não sou uma pessoa assim que tenho timidez em falar, mas até o 5º ano eu era uma aluna extremamente retraída, que ficava lá no fundo da sala não querendo ser vista e nem lembrada. Sim. E foi a partir do 5º, na época 5ª série, e daí eu comecei com a dança e depois fui no teatro, que eu tive essa mudança da superação, né, da insegurança, Sim. do medo, foi a partir da dança e do teatro. Sabe que eu acho assim, se traz aí né, na sua experiência, na sua trajetória, 2 experiências que eu acho fundamental e que estão na base do teatro. E eu sempre digo para os estudantes, não desvalorizem esse lugar, porque às vezes eles chegam na universidade e a gente está lá, o grande teatro, os grandes artistas, né? Mas esse teatro, essa manifestação artística que está na base, seja na escola ou de base comunitária, né? Você falou, por exemplo, do teatro amador, ele é um espaço muito formativo. Ele é amador de nome, mas a gente encontra muito trabalho profissional Muito. dentro disso que a gente chama de trabalho amador, ou mesmo às vezes dentro das escolas a gente vê trabalhos maravilhosos que a gente poderia dizer, nossa, isso é muito profissional. Então, não é porque está ali na base, na escola, na comunidade, no teatro amador, que não tem mérito artístico, né? Então, acho que isso eu gosto sempre de reforçar isso, e que às vezes até os nossos estudantes aqui chegam, eu nunca fiz teatro, fazia teatro só lá na minha cidade. Mas esse teatro é importante. Esse teatro te trouxe até aqui. Mudou minha vida. Exatamente, são essas experiências que são né, que definem muito da gente, da nossa subjetividade, de trabalhar com os nossos afetos, né, de nos formar como pessoas melhores, né? Então, acho que essas experiências que tu traz aí também são muito importantes, eu acho muito importante a gente valorizar elas. E, inclusive, na minha questão, né, como escritora de literatura infantil, foi a partir do teatro. Então, realmente, o teatro, ele mudou a minha vida, e eu tenho certeza, bem como tu disseste, que eu só estou aqui, né,
por causa dessa caminhada e desse aprendizado, né, que o teatro me propiciou. E a questão também terapêutica, Uhum. né? Eu acredito que ele tem esse viés, porque eu aprendi a me conhecer melhor e também a conhecer o outro, a respeitar o Sim, outro, os limites do outro, a ver o outro como um legítimo outro, né? claro. É, dentro do teatro, dentro das artes, né, a gente tem, assim, um diálogo, e eu acho que as artes cênicas, de modo muito específico, porque o material de criação do teatro é o ser humano. Então, Uhum, quando tu vai escrever uma peça, tu tá trabalhando com um material humano. Quando tu uhum, vai atuar, criar um personagem, tu tá trabalhando com um material humano. Então, às vezes a gente, né, o pintor vai ter lá como materialidade a tela, o pincel, o escultor vai ter o barro. Claro que ele está trabalhando com a sua subjetividade ali também. Mas o teatro traz essa peculiaridade que é você mesmo, ao mesmo tempo que está ali, né? Dando vida para aquele personagem, para aquela história, para aquela narrativa, e se coloca diretamente de frente para o outro. E esse exercício de se colocar de frente para o outro é um exercício de formação de subjetividade, de revisitar quem somos, né? uhum, Então, com certeza, assim, o teatro tem um lugar que pode ajudar muito, né, nesses espaços terapêuticos, assim. Ao mesmo tempo, eu também acho bem importante frisar, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jean-Pierre Rangar. Ele trabalha com a parte de jogos e a parte de iniciação teatral, uma das linhas de trabalho dele, né? Um autor francês, trabalha com a parte de iniciação teatral. Então, ele fala desse lugar muito importante, dessas práticas de iniciação teatral, que, né, dentro dos jogos, como você se reconhecer a partir da sua relação com o outro, porque teatro é relação. Então, uhum, se eu não consigo, numa aula de teatro, na escola, né, num processo de iniciação teatral, ou mesmo na universidade, se eu não consigo que um grupo de atores estabeleça uma relação com o outro de comunicação e de respeito mútuo, eu não vou ir para uma próxima etapa, que é de criação. Eu não vou uhum, chegar numa próxima etapa, né? Então, nesse sentido, e existem também abordagens específicas, né, que vão trabalhar com as práticas teatrais aí focadas para, por exemplo, o âmbito terapêutico, né? Mas também é importante pontuar que são várias abordagens distintas, né? O teatro, pela experiência artística, pela experiência teatral em si, ele vai promover, e eu acredito nisso, um mergulho na pessoa que você é. A uhum, experiência teatral, a experiência de se colocar em cena, a experiência de se colocar em diálogo com outro num improviso, que é um exercício muito difícil, se colocar de frente para um público é muito difícil. Então, essa superação de medo, essa entender como que a consciência, né, corporal, como que o teu corpo fica, como que a tua respiração muda, acelera o teu coração, porque tu vai ter que e essa experiência vai fazendo com que você adquira também uma confiança em si mesmo, né? uhum, Então, acho que tem esses lugares que são importantes, né, que o teatro traz e que você precisa, vamos dizer assim, conquistar para evoluir na criação artística, para chegar num espetáculo, porque eu não vou ir para a cena com um trabalho que às vezes a pessoa, isso também é um cuidado que é importante, por exemplo, no teatro na escola, né? Às vezes aquela criança que não está pronta ainda para se uhum, expor, a gente tem que ter esse cuidado também, eu não vou expor. uhum, Então, também assim, dentro disso que tu traz, é legal tu ter colocado, porque também o professor que está lá na escola, é muito importante que tenha essa sensibilidade de entender, o teatro ajuda nas formas de comunicação, o teatro pode dialogar com um aspecto terapêutico, pode, mas também tem que ter esse cuidado de entender a situação específica. Às vezes aquela uhum, criança não está preparada para ir para a cena,
para se expor, e às vezes a gente vai na escola e pega narrativas assim, né? Tipo aquela criança que ficou meio que até traumatizada porque teve que ir apresentar, mas ela não estava preparada ainda. Então também aí a gente fala da importância de ter profissionais qualificados, assim, né? Por exemplo, aqui no curso de teatro da UFSM, né? A gente tem várias cadeiras de práticas educacionais na licenciatura e que também dialogam com esse cuidado, né? A gente tem o PIBI de teatro também, que vai nas escolas, também pensando nesses cuidados, a importância de levar a prática artística, mas também o cuidado de não expor uma criança que às vezes não está pronta para se expor nesse nível mais elevado, que é compartilhar algo com o público, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar mais na base teatral. Então, acho que isso é bem, bem importante falar. E também colocar que é importante dizer que uma coisa é o teatro, a arte, e outra coisa é a terapia, porque tem finalidades distintas, né? Ainda que exista, assim, um diálogo entre essas duas áreas muito profícuo, né? E aí, claro, é do profissional que está conduzindo saber qual é o objetivo dele com uma montagem de uma peça, qual é o objetivo dele com uma prática artística que tem viés terapêutico, né? Então, eu mesma, na minha época de graduação, participei de projetos que misturavam, né? Projeto de psicanálise e teatro, por exemplo. Então, tem muitos encontros profícuos entre arte e terapia, né? Mas em alguns lugares são diferentes coisas, assim, né? Objetivos diferentes. Isso, acho que a grande questão, às vezes, tu pode até estar dentro de uma prática parecida, um jogo, uma improvisação que podem ser parecidas, mas quando tu está na construção de um espetáculo, tu tem aquele objetivo que é de treinar o ator, de dar segurança. Claro que aquelas questões, daqui a pouco, que também podem estar ali na terapia, como insegurança, medo, né, trauma, podem estar surgindo ali no processo de criação, né? Mas não é função, e o diretor de teatro nem tem formação para dar conta dessas questões que podem surgir ali, né? E essa é a função do terapeuta. Sim. Então, assim, acho que a gente poderia ter um tema só para falar disso, tem muitas abordagens que dialogam com isso, né? E eu acho que o teatro que vai para a escola, ele acaba assim, é importante ter um pouco desse cuidado, assim, o profissional do teatro, por mais que ele não seja um terapeuta, nem é para ser, nem é o objetivo, né? Ele tem que ter, o professor, de modo geral, tem que ter esse olhar atento de qualquer área para estar ali na escola e entender que não é só a sua área, né? Às vezes aquela criança está um pouquinho mais sensível, entender que cada um tem uma história antes de chegar na escola. Então, é uma sensibilidade que é para o professor de modo geral, né? Exatamente, cada um tem o seu tempo. Eu, no caso, lá na quinta série, para mim era o meu momento. E agora eu lembrando, olha só o papel que eu fiz a primeira vez que eu fiz teatro. A Lenda da Mandioca, da Mani, que era uma indígena que se apaixonou por um guerreiro, e só que o guerreiro morreu e ela morreu de tristeza. É mais ou menos assim, imagina, né? Eu estava na quinta série, lembrando. Só que eu fiz o papel de uma indígena. Para quem só está nos escutando, eu não tenho, né, o biotipo. Sim. Né? Tenho olhos claros, pele clara. Não é o meu biotipo, Sim. né? Mas eu lembro dessa personagem que eu fiz e assim foi um momento realmente muito importante da minha vida. Mas eu estava pronta, para mim fez bem, Claro. mas de repente se fosse outro colega, poderia, em vez de fazer bem, traumatizar. Claro, né? porque a exposição ela tem que partir desse desejo e dessa segurança. Sempre vai ter uma insegurança de ir para o palco, de estar numa palestra, de dar uma palestra, enfim. De apresentar um programa. Exato, sempre tem, mas a questão é você se sentir bem nesse lugar, né? E é isso, tipo, eu também sempre me senti bem ali, o lugar da comunicação, de falar,
me deixa num lugar confortável. Eu sou uma pessoa que gosta de socializar. Agora é isso, né? A importância de reconhecer que às vezes tem crianças e adolescentes que não querem e às vezes não estão preparados, né? Às vezes até talvez precisariam, faria muito bem se a pessoa se desafiasse, mas existem outras camadas da subjetividade daquela pessoa, daquele estudante, que precisam ser consideradas, né? Então esse é um tópico, quando a gente fala, né, de teatro e educação, é bem importante que a gente esteja atento, assim. E realmente, cada um tem o seu tempo, né? Raquel, a gente vive nessa sociedade assim, ó, tão competitiva, uma sociedade patriarcal, e eu percebo que o teatro, ele também é uma opção para romper com isso, né? Porque na hora do espetáculo ou na produção tem que existir um trabalho colaborativo, né? Se um tá numa emoção e o outro noutra, eles não vão conseguir passar uma emoção, outra emoção para o público, né? Então tem que ter um trabalho cooperativo, que assim, ó, ainda é uma coisa que não é comum, ou a nossa sociedade se estrutura na competição, Sim. né? E o trabalho cooperativo é totalmente o oposto da competição. E eu acredito que o teatro é um grande acréscimo, porque rompe isso, né? Sim, eu acho assim, ó, a gente tem, eu acho que a arte, ela tem um poder de subversão, de ruptura, de quebrar paradigmas, de trazer novos pontos de vista, né? Hoje, por exemplo, assim, né, pensando assim nas novas epistemologias da cena, da arte, a gente tem visto muitos trabalhos que estão rompendo com questões que são cruciais da sociedade, né? Mas também porque a arte, de certa forma, ela dialoga com a sociedade do seu tempo. Então, assim, né? Se há 20, 30 anos atrás a gente via, vamos pegar um exemplo, né, de TV, assim, uma personagem como Chiquinha Gonzaga, né, até aquela minissérie que fala da musicista, né, nossa grande compositora Chiquinha Gonzaga, que foi na época feita pela filha da Regina Duarte, Gabriela Duarte, né, que é uma mulher branca, mas historicamente a Chiquinha Gonzaga, ela é de origem, né, negra. Então, assim, hoje a gente começa a revisitar lugares assim, que há 20, 30 anos atrás a sociedade não revisitava. Então, tu vai ver que a arte, ao mesmo tempo que ela tem esse poder de transgredir, de mostrar onde que a nossa sociedade precisa romper paradigmas, em algum lugar também ela pode ser conservadora, e ela pode fazer a manutenção do status quo, né, de uma hegemonia cultural também. E então é bem importante tu falar sobre isso. Mas e aí, geralmente o que a gente vê, assim, esse teatro de grupo que tu fala, esse é um teatro que está rompendo com esses padrões, né? Esse teatro que está lá na base da formação dos artistas, esse teatro comunitário, esse teatro de grupo que trabalha com os processos colaborativos, esses grupos estão rompendo padrões. Estão trazendo para a cena, inclusive, questionamentos. E aí a gente tem visto cada vez mais a defesa por epistemologias da cena negra, né? Então, o lugar não só de falar de temas que são caros, mas também da presença de atores negros em papéis, seja no teatro, no cinema, né? Pela questão na TV, né? A questão da representatividade. Também a gente tem uma tendência muito forte dos últimos 20 anos, assim, na cena, é a epistemologia do teatro feminista, né? A importância, que foi, acho que acho que o feminismo nas artes, ele começou a romper barreiras, que foi dando espaço também para outras questões identitárias
poder trazer suas pautas dentro da arte, né? Então, acho que o teatro, e as artes em geral, eles têm uma potência para questionar a sociedade hoje. Não sei se só questionar, mas como a gente estava falando, né? Como um espelhamento que a gente vê às vezes num filme. Nossa, olha, isso existe. Isso é ficção, mas também acontece na nossa sociedade, né? E a partir desse processo estético também se revisitar como seres humanos, né? Então acho que essa tem um lugar aí das artes como uma possibilidade de que através das artes podemos evoluir e podemos nos tornar seres humanos melhores. Com certeza, a reflexão que ela propicia de uma forma lúdica, né, ela é muito importante. E realmente essa questão assim, ó, das mudanças, né? Há 30 anos atrás, né, ali a situação, 30 e poucos, nossa, entregar completamente a minha idade, que eu estava na quinta série, né, esse episódio, talvez não se pensasse assim, daí colocar uma criança branca num papel de uma indígena, né, de uma história que faz parte da cultura, né, do nosso estado. Então, que hoje não se faria. Sim, e além da questão, assim, né, de trajar, também do ponto de vista, né? Como é que a gente conta essa história? Exato. Como é que a gente conta essa história dos povos originários se de fato a gente não está ali naquele contexto? E deveria ser esse processo, né, da escola trazer, né, esse saber através de uma comunidade indígena local, que a gente sabe que muitas vezes são excluídos, né? Mas são questões muito complexas também. Eu acho que a escola não dá conta de tudo, Sim. A educação não dá conta de tudo, Sim, nem a com arte, né? certeza. Mas são lugares para a gente friccionar e refletir sobre, com certeza. E a importância que tem um momento como esse da gente estar conversando sobre essas questões, né? Porque às vezes é feito situações que não é por maldade, pode ser por desinformação, pode ser até por não se dar conta. E isso não, a gente Não tem que cabe romper, mais, exato. Não cabe mais, a gente tem que romper com Hoje isso. não cabe mais, a gente precisa A revisitar. importância dos grupos serem identificados, para serem valorizados, para serem vistos, Sim, né? assim como a questão do humor também, né? Tem contextos de humor que não cabem e que a gente tem que revisitar, né? Isso com certeza acho que é uma coisa bem importante da gente estar falando aqui, né? A gente tem coisas que estamos aí, né? Século XXI, 2026 quase, tem coisas que tem que ser eliminadas e de forma muito consciente. E né? se atinge um grupo, né? Não perde a característica de humor, né? Sim. Se atinge mesmo. Tentando achar outra palavra. Ah, né? se você agride verbalmente alguém com aquilo que você está falando, não faz sentido rir disso. Exatamente. E se tu acha engraçado, se não te toca, tu acaba fazendo parte disso, né? Porque rir do que é instituído, que a partir da relação do opressor sobre o oprimido, rir disso é estar reforçando a hegemonia, né? É estar junto com do preconceito, exato. Então, acho que é esse lugar que a gente precisa revisitar, que é das estruturas, né, de pensamento. E que é a parte mais complexa também, mas e aí, de novo, né? Educação, estamos aqui na universidade, arte, educação, para também mover, se não promover uma mudança profunda, pelo menos dar uma mexida nessas estruturas aí de pensamento que precisam ser revistas, né? Já estamos aí há séculos com elas e elas precisam ser excluídas. Raquel, eu vou ter que dar uma má notícia, e realmente é uma má notícia, porque está muito gostosa essa conversa,
Mas nós estamos, assim, ó, com o tempo acabando. Estamos no tempo. Mas eu queria que tu falasse, né, para finalizar, dos teus projetos, né, pessoais, teus projetos na universidade. Certo, então já agradeço aí, Cida, o convite. Passa rápido, a gente vai conversando, né? Muito. Mas eu acho que assim, ó, dos projetos, assim, vou pescar alguns. Acho que eu vou falar rapidamente um pouquinho dos projetos que a gente está com a Inovarte, que eu, né, comentei ali no começo. A gente está com um dos projetos que é o Circuito Inovarte, tá? É um projeto que a gente pegou a partir da... A gente teve um evento aqui no Centro de Artes e Letras, que foi o ICECAL, que foi um evento que a gente desenvolveu para a restauração ali do mural do Teatro Caixa Preta. Então a gente fez um grande evento e nesse evento a gente teve várias atrações com a comunidade acadêmica do Centro de Artes e Letras. Então a gente teve show de música, teatro, oficina de artes visuais e o Circuito Inovarte, então, pegou essa curadoria, né, e selecionou algumas propostas que a gente conseguiria viajar melhor, e a gente está agora na fase dos agendamentos com os campis. Então a ideia é fazer um circuito cultural nos municípios, né, nos demais municípios que tem camp da UFSM, né, que é Palmeiras, Silveira, Frederico e Cachoeira. Então a gente vai fazer uma circulação com um espetáculo de teatro, um recital de música, uma oficina de artes visuais e uma oficina de produção cultural. Nossa! Então, a gente já está em contato com os municípios, secretarias de cultura, para fazer essa agenda. E o outro projeto aí da Inovarte, que semestre que vem a gente vai estar desenvolvendo, é o curso de gestão cultural. Curso de produção e gestão cultural, vai ser um curso de extensão de curta duração que está vinculado à incubadora social. Então ela visa atender o público que está incubado, né, os grupos da nossa comunidade que estão incubados aqui, né, e promover um pouco do acesso a esse conhecimento, aos editais de fomento das políticas culturais, como elaborar um projeto para uma Lei Rouanet, para uma PNAB, né, que é a Aldir Blanc. Então a ideia também é instrumentalizar e capacitar aí gestores e artistas da nossa comunidade. Acho que esses são os dois projetos aí que eu queria divulgar da Inovarte, que já estão na fase de pré-produção e agendamento, mas que vão ser desenvolvidos agora a partir de agosto. E também aí vou deixar divulgado aí o Festival Algueto, tá? É um festival de hip hop que vai acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, aqui em Santa Maria. É um festival que está sendo produzido pela All Green e pela Gueto, né, que são dois coletivos artísticos locais aqui da área do hip hop. Eu tenho trabalhado na produção local desse projeto. São vários artistas, né, locais que estão produzindo, né? Fui convidada então a ser uma colaboradora aí na produção. E o evento vai reunir diversos artistas locais ali no Parque Itaimbé. Então aí quem curte hip hop aí se prepare, em breve vai estar sendo divulgado aí esse outro projeto que tem o financiamento da PNAB do governo do estado do Rio Grande do Sul. Só para finalizar, falaria aí para quem quiser conhecer, a gente tem o projeto Caixa Preta, Caixa Aberta, que é um projeto, né, nasceu como uma campanha para a reabertura do Teatro Caixa Preta. Hoje é um projeto de extensão no qual a gente recebe grupos e artistas nacionais, estaduais e locais em circulação, e também a gente tem uma ação especial que é o tour para as escolas. Então, quem quiser aí da sua escola conhecer o teatro, vir aqui assistir um espetáculo, entra em contato com a gente aí através desse projeto, a gente agenda um tour. E pode entrar em contato no @Teatro Caixa Preta no Instagram ou @Teatro UFSM. Isso aí, Cida. Muito obrigada e foi uma manhã maravilhosa aí de conversa. Raquel, realmente, amei
Muito, muito obrigada. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar Temove e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. O Temove nas ondas do conhecimento. Ficamos por aqui, até semana que vem. Que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. Temove, temas emergentes em movimento. O que te move?